Livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. De Leon Denis, 1927. Segunda parte. O Druidismo. Capítulo 7. Síntese dos druidas. As tríades, objeções e comentários. Das profundezas dos tempos, a síntese dos druidas se apresenta como um dos mais altos pináculos que o pensamento filosófico pode atingir. Ainda que ensinada de modo secreto, ela se traduzia bem claramente nos propósitos e nos atos dos iniciados gauleses e, sobretudo, nos cantos bárdicos, para provocar entre os autores gregos e latinos sentimentos de admiração e respeito. Com efeito, Aristóteles não escreveu no seu livro Mágica que a filosofia nasceu com os celtas e que antes de ser conhecida na Grécia ela foi cultivada entre os gauleses, por aqueles que se chamavam druidas e cenoteus. Este último termo, para os gregos, significava adoradores de Deus. Diodoro de Sicília dizia que havia, entre os gauleses, filósofos e teólogos julgados dignos das maiores honras. Etienne de Bizâncio, Suidas e Sotion conferem igualmente aos druidas o título de filósofos. Diógenes de Laerte e Polistor sustentavam que a filosofia tinha existido fora da Grécia antes de aparecer nas suas escolas, e citavam como a prova os druidas, que agiam como se fossem predecessores dos filósofos propriamente ditos. Lucano chega a afirmar que os druidas eram os únicos que conheciam a verdadeira natureza dos deuses. Ao tratar das analogias que existem entre a filosofia dos druidas e a escola de Pitágoras, Jean Reinaldi assim se exprime: não somente a antiguidade não hesita em aproximar os druidas da escola de Pitágoras, como também ela os incorpora completamente. 37. Início da nota do redator. 37. Jean Reinaldi, L'Esprit de la Gaule, páginas 13 e 14. Fim da nota do redator. Jamblico, na sua obra Vida de Pitágoras, nos ensina que o filósofo era instruído entre os celtas. Polistor, que é uma das maiores autoridades históricas sobre os povos antigos, informa no seu livro Símbolos que Pitágoras tinha entrado em contato com os druidas e com os brahmanes. São Clemente, que nos transmitiu a opinião desse historiador, aceitava isso sem dificuldades, tanto é que ele a julgava justificada pela semelhança das doutrinas druídica e pitagórica. Valério Máximo declara que os gauleses com suas bragas, calções, pensavam a mesma coisa que o filósofo Pitágoras com sua manta. No primeiro lugar da lista dos autores latinos, encontramos o próprio César, este grande inimigo de nossa raça. Apesar de sua intenção evidente de se realçar aos olhos da posteridade, apesar do espírito de difamação que o inspirava, não foi ele quem, em seus comentários da Guerra das Galhas, 38, afirmou que os druidas ensinavam muito das coisas do universo e de suas leis, sobre as formas, as dimensões da Terra e o movimento dos astros, sobre o destino das almas, seus renascimentos em outros corpos humanos. Início da nota do redator. 38. Obra citada, tomo 6, capítulo 14. Fim da nota do redator. Horácio, Florus e muitos outros escritores, sabe-se, testemunharam a alta ciência e a filosofia dos druidas, a profundeza dos seus ensinos. Lembramos também as opiniões dos escritores cristãos desses tempos, Cirilo, Clemente de Alexandria, Orígenes e certos sacerdotes da Igreja que distinguem, com cuidado, os druidas das multidões dos idólatras e lhes atribuem também a qualidade de filósofos. É por todos esses motivos que as tríades, que são um resumo da síntese dos druidas, nos aparecem como um monumento digno de toda nossa atenção e não como uma obra imaginária, como a consideram tantos críticos superficiais. O druidismo, como todas as grandes doutrinas, tinha duas facetas, dois aspectos. Exterior, cheio de figuras, imagens e símbolos, era a religião popular ao alcance das multidões. A outra, profunda e oculta, era a doutrina reveladora das altas verdades e das leis superiores, reservada àqueles cujo grau de evolução os tornava aptos a compreender e apreciar a sua beleza.
Assim, essa doutrina se religa às outras grandes revelações, budista e cristã, todas provenientes, na sua essência, de uma mesma fonte única e grandiosa. 39. Início da nota do redator. 39. Ver mensagem do Espírito Allan Kardec no fim desta obra. Fim da nota do redator. Nos países célticos, ela não era transcrita em língua vulgar, porque isso a tornaria conhecida por todos. Entretanto, os druidas possuíam uma escrita simbólica vegetal, chamada escritura Ogham, que eles usavam, e cuja solução somente os iniciados possuíam. Há resquícios desse fato na Irlanda e no país de Gales. O ensino era, sobretudo, oral, transmitido de boca em boca, sob a forma de estrofes, em versos inumeráveis, e foi mais tarde popularizado pelos bardos que eram iniciados. Na época em que as tríades tomaram a forma de escrita, o cristianismo tinha penetrado na Gália. É possível, como supõem certos críticos, que sua redação tenha sofrido a influência dele em alguns pontos. No seu conjunto, essa obra-prima não esconde sua originalidade potente, principalmente na tabela que oferece do progresso vital, desde o fundo do abismo, Arnulfini, até as alturas sublimes do Gwynfryd. O cristianismo emudeceu sobre essa evolução dos seres inferiores, especialmente no que se refere à vida rudimentar em todos os graus abaixo do homem, e isso é uma lacuna enorme na explicação das leis da vida. 40. Início da nota da tradutora. 40. Ver escala druídica e espírita na Revue Spirit, abril de 1858, tópico Espiritismo entre os druidas. Fim da nota da tradutora. Censura-se que as tríades não tenham sido traduzidas e publicadas em francês, a não ser durante o último século. Isto nada prova contra sua antiguidade e demonstra somente a indiferença dos franceses a respeito de nossas reais origens, pois não é verdade que sejamos latinos. Nós compreendemos que se seja apaixonado, entre nós, pela magnífica floração da literatura e da arte greco-latina, que muito contribuiu para suavizar a aspereza dos celtas, sem os alterar. Nós reconhecemos a parte, grande e legítima, que lhes pertence na constituição de nossa língua, apesar de esta conter ainda muitos elementos célticos. Mas essas não são razões para negar nossos antepassados, que eram melhores do que os gregos e os romanos e sabiam mais no que se refere ao que há de mais essencial a conhecer, aqui embaixo, as altas leis espirituais e os verdadeiros destinos do ser. Enquanto se dá toda a importância merecida às tradições gregas e latinas, pode-se pasmar da incúria universitária quanto aos textos célticos. Nos cursos que seguimos no Colégio de França e na Sorbonne, os senhores d'Arbois de Jubainville e Gaidot se queixavam amargamente da necessidade de se acompanhar suas explicações em livros alemães, reproduzindo o original celta, por não haver obras francesas, enquanto que existem traduções inglesas das tríades e de cantos bárdicos há mais de 1000 anos. 41. A penúria de documentos poderia bem ser uma penúria de iniciativa e de boa vontade. Início da nota do redator. 41. Ocorre o mesmo a respeito de outras matérias, por exemplo, quanto ao americanismo ou à história da América antes de Cristóvão Colombo. Fim da nota do redator. As tríades, por sua profunda originalidade, por seu contraste chocante com todas as formas de paganismo, trazem em si mesma a sua garantia de autenticidade. Deplora-se sempre, com razão, a destruição da Biblioteca de Alexandria, queimada por ordem do califa Omar, e a perda de tantos documentos preciosos relativos à antiguidade oriental. Mas porque os críticos passam sob silêncio um evento paralelo, qual seja a destruição, por ordem de Cromwell, da Biblioteca Céltica, fundada pelo Conde de Pembroke, no Castelo de Raglan, país de Gales, e tão rica em manuscritos relacionados com a época bárdica. Quanto às analogias constatadas entre a doutrina dos druidas, a dos brahmanes e a pitagórica, a explicação que a ela se dá pelas viagens de Pitágoras nas Gálias e na Índia, nos parece pouco verossímil naquelas épocas distantes onde os deslocamentos apresentavam tantas dificuldades.
É mais simples, mais lógico, atribuir essas semelhanças às revelações idênticas que provêm do mundo invisível. De fato, Pitágoras tinha sua médium, Teuclia, que ele esposou na velhice. Os druidas possuíam seus videntes, suas profetisas, e recebiam inspirações, como afirma Allan Kardec, 42. De sua parte os brahmanes conheciam todos os meios de se comunicarem com os pitris, espíritos. Início da nota do redator 42. Um caso semelhante ao de Sócrates, que era médium e recebia diretamente a grande doutrina sem recorrer a viagens, como ele declara no fim da obra Gorgias, segundo Platão. Fim da nota do redator. Os dois mundos, visível e invisível, sempre se corresponderam, e nessa época de fé ardente e de pensamento meditado, nos santuários da natureza, a comunhão era mais fácil, mais intensa e mais profunda. É somente na Idade Média que a Inquisição, o fanatismo católico, montando as fogueiras e condenando ao fogo, sob pretexto de feitiçaria, os médiuns e os videntes, rompeu o laço entre os dois mundos. Ele se reformou em nossos dias, e nós sabemos, por nós mesmos, que grandes ensinos podem vir das esferas superiores para a humanidade. Um dos caracteres distintivos do druidismo se encontra em seu conhecimento antecipado e aprofundado desse mundo invisível, assim como das forças ocultas da natureza, dessas potências secretas pelas quais se revela o dinamismo divino. Isto que nós sabemos atualmente, graças aos espíritos, das grandes correntes de ondas que percorrem o universo e que são como artérias da vida universal, correntes de onde derivam as forças fluídicas e magnéticas, os druidas o obtinham das mesmas fontes, reservando o seu uso ao campo psíquico. Nossa débil ciência começa a descobrir a sua importância e as aplicações para a fim industrial, sem prever as consequências mórbidas e os efeitos destrutivos que elas podem acarretar nas mãos de uma humanidade muito pouco evoluída. Um conhecimento mais preciso do ser, de sua natureza e de seu destino se correlacionava a essas concepções de ordem geral. Conforme as tríades, há três fases, ou círculos, de vida. No Enolfine, ou círculo da necessidade, o ser começa sob a forma mais simples, no Abrede ele se desenvolve, vida após vida, no seio da humanidade adquire a consciência e o livre-arbítrio, finalmente, no Gwynfide ele desfruta da plenitude da existência e de todos os seus atributos, libertado das formas materiais e da morte, ele evolui para a perfeição superior e atinge o círculo da felicidade. As tríades 12, 13 e 14 assim se exprimem. 12. Três círculos de vida. O círculo de Selgant, onde não há nenhum outro a não ser Deus, nem vivo nem morto, e ninguém, a não ser Deus, que possa atravessá-lo. O círculo de Abrede, das transmigrações, onde cada estado germina da morte e o homem o atravessa no presente. O círculo de Gwynfide, onde cada estado germina da vida e o homem a ele viajará no céu. 13. Três estados dos vivos. O estado da necessidade no Enolfine, abismo ou profundeza escura. O estado de liberdade na humanidade. O estado de amor, ou Gwynfide, no céu. 14. Três necessidades de toda a existência na vida. O começo no Enolfine. A travessia do Abrede. A plenitude no Gwynfide. E sem essas três necessidades ninguém pode existir, exceto Deus. Os nascimentos não são, então, um efeito do acaso, mas formas da grande lei da evolução. A vida atual é para cada ser a resultante de suas vidas anteriores e a preparação de suas vidas futuras. Ele recolhe os frutos bons ou maus do passado e, segundo seus méritos ou seus deméritos, sobe ou desce na via da ascensão. Seu destino está sempre em harmonia com seu valor moral e seu grau de progresso. Renan, em seus artigos sobre a poesia céltica, na Revue des Deux Mondes, ressalta a distinção que se deve fazer entre as duas doutrinas, céltica e romana. Segundo os druidas, o ser individual possui em si mesmo seu princípio de independência e de liberdade, seu gênio próprio, suas forças evolutivas.
No catolicismo é sobretudo pela graça, isto é, por um favor do alto, que o ser se aperfeiçoa e se eleva. Mas essas doutrinas não são inconciliáveis, porque o celta conhece o estreito vínculo que une ao mundo invisível e aos seres que o povoam. Daí, para ele, o culto dos espíritos dos antepassados e, por extensão, o sentimento de uma solidariedade que o religa à imensa cadeia da vida que se desenrola desde as profundezas do Anolfini, o abismo, até as prestigiosas alturas do Gwynfryd. A doutrina céltica se dirige sobretudo às almas valentes que se esforçam para escalar os altos cumes, a todos aqueles que veem na vida uma luta constante contra os instintos inferiores, que consideram a prova como uma purificação e evoluem em direção à luz, em direção à suprema beleza. O cristianismo é o espírito benévolo que se inclina sobre o sofrimento humano, é a providência que consola, sustenta, reabilita, é a mão tutelar que guia a ovelha desgarrada e a traz ao aprisco. Essas duas doutrinas se completam entre si e se harmonizam para formar um móvel de perfeição. Tudo que vem de Deus é perfeito, eis porque as três grandes revelações, a oriental, a cristã e a céltica, são idênticas na sua fonte, contudo elas se difundem, se diferenciam e às vezes se desnaturam por obra dos homens. 43. Início da nota do redator 43. Ver mensagem número 1, no capítulo 13. Fim da nota do redator. O que impressiona entre os adeptos do druidismo é a sua fé profunda, sua confiança absoluta em um futuro sem limites. Acima das contingências humanas, mais alto que nosso livre-arbítrio, fonte ao mesmo tempo de nossa miséria e de nossa grandeza, eles creem, eles sabem que uma lei de sabedoria e de harmonia reina no mundo e que, finalmente, o bem triunfará sobre o mal. É isso que exprimem as tríades 43 e 44. 43. Três coisas se reforçam dia a dia, visto que a maior soma de esforços vai, sem cessar, em direção delas: o amor, a ciência, a plena justiça. 44. Três coisas se enfraquecem cada dia, porque a maior soma de esforços vai contra elas: o ódio, a deslealdade, a ignorância. 44. Início da nota do redator 44. Tradução de Levelinsion. Fim da nota do redator. Desta certeza decorriam, para nossos antepassados, essa firmeza nas provações, essa coragem nos combates, que os tornavam legendários e os faziam marchar para o perigo e para a morte como se fossem a uma festa. Essas qualidades viris de nossa raça estão bem debilitadas atualmente, sob as forças deletérias e persistentes do materialismo. Observou-se, porém, o seu reaparecimento nas horas memoráveis das guerras do Marne de Verdun. O novo espiritualismo vem reanimá-las em nossas almas na medida compatível com o nosso grau de civilização. Pode-se notar, desde muito tempo, que o movimento do pensamento e da ciência, as descobertas astronômicas e tudo, que tem ligação com a física do globo terrestre vem confirmar a concepção céltica sobre o universo e sobre Deus. Os cantos bárdicos de Taliesin sobre os mundos e a evolução da vida, que datam do século V, os testemunhos dos autores antigos sobre a ciência profunda dos druidas são dignos de fé. As tríades, em tempos mais recuados, após terem anunciado e previsto as conquistas futuras da ciência, abriram-lhe outros horizontes, que a ciência apenas pressente e hesita em abordar. À medida que o conhecimento do universo se estende, a ideia de Deus se engrandece e as concepções teológicas da Idade Média se sombreiam. Ao mesmo tempo, a noção da força e do pensamento soberano torna-se mais imponente e mais bela, ela aumenta ao infinito e ao absoluto. Aqui, aparece uma dificuldade contra a qual se chocaram todas as filosofias espiritualistas. Nós não podemos, dizem elas, conhecer o ser em si, mas somente pelas relações que temos com ele. Ora, qual relação pode existir entre o homem finito e relativo e o ser infinito e absoluto? Não há aí uma contradição?
Este escolho, que nenhuma filosofia moderna pode evitar, os druidas tinham afastado desde o princípio e nós achamos, nesse fato, a manifestação de uma intervenção sobre-humana. Com efeito, a tríade número 46 assim se exprime. 46. Três necessidades de Deus: ser infinito em si mesmo, ser finito em relação aos seres finitos, estar em relação com cada estado de existências no círculo de Greenfield. Sobre este último ponto nós possuímos os meios de controle suficientes. Todos os espíritos elevados, que se comunicaram em nossas reuniões de estudo, afirmam que eles percebem as radiações do pensamento e da força divina. Os mais puros, em pequeno número, percebem a luz do foco divino e as poderosas harmonias que se formam. Eles recebem as ordens, as instruções, tendo ligações com as missões a cumprir, as tarefas a realizar. Pode-se mesmo ir mais longe e dizer que, sobre o plano terrestre, os homens mais evoluídos sentem as radiações divinas, não mais diretamente, mas como um reflexo que vem esclarecer a sua consciência. Em resumo, Deus é a causa suprema, a fonte eterna da vida. É seu pensamento e sua vontade que movem o universo. Eles projetam sem cessar, através do espaço, as ondas de moléculas, os feixes de centelhas vitais que as grandes correntes de ondas transportam e distribuem sobre o mundo. Daí, essas centelhas de vida se elevam através do ciclo imenso do tempo em direção da fonte suprema, revestindo as formas rudimentares da natureza. Ao chegar ao estado humano, elas deverão adquirir, por seus trabalhos e seus esforços, todos os atributos divinos: consciência, sabedoria, amor, participando cada vez mais da vida, da obra eterna num crescimento gradual de radiação, potência e felicidade. Para tornar a concepção druídica completa e perfeita bastaria acrescentar-lhe a noção de solidariedade dos seres pela paternidade de Deus, a comunhão universal na qual cada um trabalha pela evolução de todos na sucessão das vidas, desde o infinitamente pequeno até as alturas divinas, até a possessão dos atributos que constituem a perfeição. Mas é, por excelência, uma doutrina de evolução, de progresso e de liberdade. No lugar da visão de uma imobilidade beata e estéril, é uma vida de atividade, de desenvolvimento das faculdades e das qualidades morais. É a felicidade de se dar a todos e de educar os outros educando-se a si mesmo. O ser evoluído é mais feliz em dar do que em receber, e por aí nós podemos compreender a felicidade de Deus em espalhar a sua própria substância sobre sua obra, em benefício de suas criaturas e na medida de seus esforços e de seus méritos. A ideia capital do druidismo é, portanto, a ideia de Deus, único, eterno, infinito. A primeira tríade é formal, e a noção de Deus se desenvolve nas tríades seguintes. 1. Há três unidades primitivas, e de cada uma não deveria existir mais do que um Deus, uma verdade e um ponto de liberdade, isto é, o ponto onde se acha o equilíbrio de toda a oposição. 2. Três coisas procedem de três unidades primitivas: toda a vida, todo bem e todo poder. 3. Deus é necessariamente três coisas, a saber, a maior parte da vida, a maior parte da ciência e a maior parte do poder, e não deveria ter mais de uma grande parte de cada coisa. 4. Três coisas que Deus não pode deixar de ser: o que deve constituir o bem perfeito, o que deve querer o bem perfeito e o que deve cumprir o bem perfeito. 5. Três garantias do que Deus faz e fará: o seu poder infinito, a sua sabedoria infinita e o seu amor infinito, porque não há nada que não possa ser feito, que não possa tornar-se verdade e que não possa ser querido por esses atributos. 6. Três fins principais da obra de Deus, como Criador de todas as coisas: diminuir o mal, reforçar o bem, esclarecer toda a diferença, de tal sorte que se possa saber o que deve ser, ou ao contrário, o que não deve ser. 7. Três coisas que Deus não pode deixar de cumprir: o que há de mais vantajoso, o que há de mais necessário e o que há de mais belo para cada coisa. 8.
3 Poderes da vida, não poder ser melhor pela concepção divina, e é nisso que está a perfeição de toda coisa. 9. 3 coisas prevalecerão necessariamente: o supremo poder, a suprema inteligência e o supremo amor de Deus. 10. As 3 grandezas de Deus: vida perfeita, ciência perfeita e poder perfeito. 11. 3 causas originais dos seres vivos: o amor divino de acordo com a suprema inteligência, a sabedoria suprema pelo conhecimento perfeito de todos os meios e o poder divino de acordo com a suprema vontade, o amor e sabedoria de Deus. Quando se acrescenta que os judeus foram os primeiros do mundo a afirmar a unidade de Deus, esquece-se por demais que os druidas a ensinaram bem antes deles. Mas enquanto que a Bíblia nos apresenta Deus antropomórfico, isto é, semelhante ao homem por certas imperfeições, o Deus dos druidas está no ponto alto acima das misérias humanas. Eis como Jean Reinaldi se exprime em sua obra magistral L'Esprit de la Gaule, página 45. Relativamente ao conhecimento de Deus, a Gália se ergue, na realidade, por si mesma, não tendo jamais necessidade de recorrer a outra enquanto à essência e ao fundamento da vida. Em vez de ser obrigada a vir-se enxertar sobre a cepa viva, como diz São Paulo aos gentios, ela era igualmente uma cepa viva. Em resumo, dizíamos, a doutrina dos druidas se baseia em 3 princípios fundamentais: a eternidade de Deus, a perpetuidade do universo e a imortalidade das almas. A seus olhos, o universo era o campo vasto onde se desenrola o destino dos seres. A pluralidade dos mundos era o complemento necessário da sucessão das vidas, escala da ascensão que se eleva até Deus. Uma das coisas que mais abalavam os autores antigos era o saber dos druidas em matéria de astronomia. O contraste era profundo, nesse ponto, com a maioria das doutrinas do Oriente. Sobre esse conhecimento há muitas testemunhas. O próprio César nos informava em seus comentários, das guerras gálicas, que os druidas ensinavam muito sobre as coisas relativas à forma e à dimensão da terra, à grandeza e às disposições das diversas partes do céu e ao movimento dos astros. Hecateu, Plutarco e outros dizem que, das ilhas britânicas, os druidas observavam cuidadosamente as montanhas e os vulcões da Lua e todo o relevo desse pequeno globo. Foi na Gália, diz Jean Reinaldi, que se imaginou tornar os astros a sede da ressurreição. O paraíso, em vez de se reduzir a uma concepção mística, formava uma realidade sensível, oferecida de modo contínuo como espetáculo aos olhos dos homens. 45. Início da nota do redator. 45. Ver em L'Esprit de la Gaule, de Jean Reinaldi, páginas 96 e 100. Fim da nota do redator. Quanto à perpetuidade do universo, ela se deduz desta passagem de Estrabão: os druidas ensinavam que a alma está livre da morte como também o mundo. A imortalidade decorria da ideia de que a grandeza inerente ao indivíduo está acima de todas as forças materiais. Tudo que depende do mundo perece, as instituições, os monumentos, os impérios, mas no meio de todos esses objetos precários acha-se um ser que não é deste mundo a não ser passageiramente que, sendo superior por sua imortalidade às realidades perecíveis no seio das quais ele se desenvolveu, se eleva até o céu com uma sublimidade em que a terra, apesar de seu Fausto, não se aproxima. Quando se compara a tradição céltica, tal como se exprime nos cantos bárdicos, com as teorias da Idade Média, antes de Galileu, fica-se surpreso com a ciência profunda de nossos antepassados. Lembremos somente o Canto do Mundo, de Taliesin, que data do século IV da nossa era. 46. Início da nota do redator. 46. Segundo Bardas, Cade. Godeu, em tradução do gaélico. Fim da nota do redator. Eu perguntarei aos bardos, e por que os bardos não me responderiam? Eu lhes perguntarei o que sustenta o mundo, visto o que, sem suporte, o mundo não cai. Mas o que poderia lhe servir de suporte? Grande viajante é o mundo.
Enquanto desliza, sem repouso, ele permanece sempre na sua via, e quanto admirável é a forma dessa via para que o mundo dela não saia jamais. Ainda em nossos dias, conclui Jean Reinald, a astronomia clássica se limita a estudar o mecanismo material do universo e se acha bem afastada ainda da verdade moral, incapaz que ela é de vivificar o movimento dos astros pela circulação das existências, ela se perde na multiplicidade das estrelas como em uma vã poesia. 47. Início da nota do redator. 47. Ver em L'Esprit de la Gaule, página 61. Fim da nota do redator.